Bom dia, meu nome é Leandro Rosa Livramento, eu sou aluno do Instituto de Física de São Carlos, estou no último ano de doutorado e trabalho com o professor Luiz Agostinho Ferreira. Hoje eu venho falar sobre o nosso último trabalho, que foi propor o modelo de esquema em falso vácuo, que é uma teoria efetiva de campo para QCD no regime de baixas energias, para explicar algumas propriedades da física nuclear. A cromodinâmica quântica, ou QCD, é a teoria fundamental para explicar a interação entre quarks e gluons. Os quarks são as partículas que formam os átomos, como os núcleons, que são os prótons e os nêutrons, que têm spin 1,5, e os pions, que têm spin 0 e formam um tripleto. Esse tripleto, como o nome diz, é formado por 3 partículas, 2 delas têm a mesma massa, mas carga elétrica de sinal oposto, mais ou menos 1, e uma tem uma massa ligeiramente inferior e tem carga elétrica nula. Os pions são as partículas virtuais mesônicas que são responsáveis por intermediar a força residual forte, que é a força responsável por contrabalancear a repulsão coulombiana dos prótons dentro do núcleo e assim manter o núcleo coeso. É uma propriedade bem conhecida da QCD que a constante de acoplamento forte ela depende da energia e ela decresce conforme a energia aumenta. No regime de altas energias, a constante de acoplamento forte é pequena e é possível tratar a QCD perturbativamente com excelentes resultados. Contudo, quando a gente vai se aproximando do regime de baixas energias, a constante de acoplamento vai aumentando e o tratamento perturbativo vai se tornando mais problemático. E no regime de baixas energias, se busca então alternativas ao método perturbativo, como por exemplo, a QCD na rede, que tem excelentes resultados, está frequentemente associado à computação de alto desempenho, feita em supercomputadores. Outro método utilizado é a expansão para valores de n grande, onde n representa o número de cores da QCD, apesar de que n, na teoria padrão, é igual a 3, porque ele só tem 3 cores possíveis. Contudo, o método mais relevante para o nosso trabalho é a construção de teorias efetivas, que são teorias que são construídas para descrever certas propriedades da física nuclear, mas que não derivam necessariamente da QCD. Um resultado importante para o nosso trabalho foi uma demonstração que a QCD pode ser equivalente a uma teoria de mesons no regime de n grande. Esse resultado talvez possa fundamentar a construção de uma teoria efetiva para o tripleto de pions no regime de baixas energias, como, por exemplo, o modelo de Schirmer. O modelo de Schirmer é uma teoria efetiva para o tripleto de pions a baixas energias definida em 3 mais 1 dimensões. O modelo é construído em termos do campo de Schirmer, que é um elemento do grupo SO2, cujas 3 graus de liberdade correspondem aos 3 campos dos pions. Esse modelo tem uma característica fundamental, a carga de Schirmer, que é um objeto que é invariante homotópico, ou seja, ele é invariante por transformações suaves nos campos, é um número inteiro e está associado ao campo de Schirmer, que é um mapa entre 3 esferas. Essa carga é fundamental porque ela representa exatamente o número de nucleons. Talvez o maior problema do modelo de Schirmer seja que ele preveja uma energia de ligação cerca de uma ordem superior aos valores experimentais, que são cerca de 1% da energia do núcleo. Essa grande discrepância nos valores experimentais da energia do núcleo e da massa sugere a construção de um modelo que tenha 2 escalas de energia distintas, ou seja, que ele seja composto de 2 termos, onde um dê uma contribuição para a energia proporcional à massa e o outro reproduz a energia de ligação. E é isso que a gente almeja alcançar com o nosso modelo. O modelo de Schirmer em falso vácuo ele é definido em termos de 2 energias estáticas. A primeira, o termo dominante, é o modelo de Schirmer PPS. Essa é uma generalização do modelo de Schirmer tradicional, que inclui, além dos 3 campos dos pions, que são contidos no elemento U do grupo SO2, contém 6 campos escalares, que são os componentes de uma matriz H real e simétrica e é positiva. Esse modelo é definido em termos de R e A, que são as componentes da forma de Maurer-Cartan, que pertence ao álgebra SO2, é definido em termos dos campos U, que são os elementos do grupo SO2, e esses campos U, eles fazem um mapeamento entre 3 esferas. Associado a esse mapeamento, existe um ID number, um número de voltas que o campo U dá no espaço-alvo, quando dá uma volta no espaço domínio. Esse número pode ser escrito na representação integral através dessa expressão, onde esse Q caligráfico é densidade de carga topológica, que nesse modelo é interpretada como um número de nucleons. Então a matriz que estende o modelo, essa matriz
H, real, simétrica, 3x3 inversível, onde sua inversa acopla um termo quártico nas derivadas espaciais do campo de Esquerme, e a matriz H acopla um termo quadrático. O modelo de Esquerme-BPS introduz duas coisas ao modelo de Esquerme tradicional. Primeiro, ele faz dele invariante conforme em 3 dimensões espaciais, e a segunda, ele dá um setor BPS para a teoria, onde a gente pode procurar soluções estáticas através das equações de autodualidade. São equações diferenciais de primeira ordem dos campos que implicam nas equações de segunda ordem de Euler-Lagrange e, ao mesmo tempo, têm a menor energia possível, porque satisfazem a cota de Bourgogne. Nesta, a energia é proporcional à carga topológica. O modelo de Esquerme-BPS vai ser estendido através da adição de uma energia E2, que é composta de duas partes. A primeira é um termo topológico, aqui em azul, que não contribui para as equações de movimento. A gente vai escolher esse termo topológico como sendo proporcional à carga topológica ao quadrado para reproduzir uma interação coulombiana. A segunda parte são um termo cinético e um termo potencial para psi, que é uma fração de potência da densidade carga topológica, ou seja, E2, fora o termo topológico, é definido apenas em termos da densidade carga topológica. O termo potencial a gente vai escolher como sendo quadrático em psi, porque a gente quer que a longas distâncias a densidade de carga topológica cai exponencialmente, e o termo de maior ordem kappa ainda não está fixo, mas a gente vai escolher kappa maior que S, por construção. Como o termo E2 ele não depende dos campos H, as equações de Euler-Lagrange para tais campos vão ser determinadas apenas do termo E1. Contudo, foi demonstrado em um trabalho anterior que as equações de Euler-Lagrange para os campos H, para o modelo de Esquerme-BPS, são equivalentes às equações de autodualidade, onde a matriz H é determinada em termos dos campos U, através dessa expressão, onde que H é determinado em termos de R, e R, por sua vez, é uma matriz feita pelas componentes da forma de maior Cartan, que são calculadas apenas em termos de U e suas derivadas espaciais, ou seja, essa expressão determina exatamente H em termos dos campos U. E os campos U permanecem livres no modelo de Esquerme-BPS. Agora, no modelo de esquema falso vácuo, eles vão ser determinados pelas equações de movimento dos campos U. Contudo, essa expressão de H implica que a energia 1, então, é proporcional à carga topológica e é dada por essa expressão. Portanto, E1 não vai contribuir para a energia de ligação. Uma característica notável do modelo de falso vácuo é que as três equações de Euler-Lagrange remanescentes, associadas aos campos U, são reduzidas a uma única equação diferencial de segunda ordem para o campo psi. Para obter essa equação, a gente faz uma integração e esta introduz a constante de integração C, que é fundamental para permitir que o potencial efetivo tenha uma região negativa. Esta equação se reduz ao problema do falso vácuo do Kuhlmann, e a gente pode demonstrar que as soluções do nosso modelo que minimizam a energia são as soluções onde o campo psi é radial, ou seja, a densidade de carga topológica radial, assim como a gente espera para núcleos pesados. Fazendo uma definição de coordenadas adimensionais, a gente pode eliminar as constantes de acoplamento da equação, onde esta fica dependente apenas dos parâmetros S, que vem da carga topológica, o parâmetro K do potencial, e de gama, que absorveu a constante de integração, ou seja, gama é proporcional à constante de integração e é o único parâmetro que depende dela. Esta equação tem solução para cada par de SK para ao menos um valor de gama, a partir de uma cota mínima. E esta constante de integração pode depender da escala de energia, assim como a constante de acoplamento forte, ou pode depender, no caso, da carga topológica. E a gente vai utilizar ela de fato para construir soluções de todas as cargas topológicas, a partir da mesma equação que é esta daqui. Então, resolvidos essa equação, para cada valor de gama, a gente vai ter um funcional I, que é diretamente proporcional à densidade de carga topológica, e um funcional lambda, que é diretamente proporcional ao raio RMS, que é a raiz quadrada do raio médio. A teoria tem 6 constantes de acoplamento e uma constante de integração. E para determinar elas, a gente vai utilizar algumas relações da física nuclear. A primeira é que a densidade bariônica cai exponencialmente longe do centro de massa do núcleo, onde que esse parâmetro A não depende muito do núcleo. A gente construiu nosso potencial para ser quadrático na potência psi,
justamente para que a densidade de carga topológica caia exponencialmente longe do centro de massa do núcleo. Em adição, essa relação vai determinar o parâmetro μ0 sobre β0, que é a escala do raio RMS, em termos dessa constante A. Outra relação vai ser escolher um núcleo de referência. No caso, a gente vai escolher o ferro, que tem a maior energia de ligação, núcleo estável, mas a gente podia pegar outro núcleo estável pesado, que ia levar praticamente ao mesmo resultado. Bom, esse núcleo ele vai conectar um valor da carga com o valor do raio. Isso vai permitir a gente encontrar o valor do gama correspondente a esse valor do raio. Uma vez determinado um único valor de gama, toda a sequência de gama das constantes de integração correspondentes aos outros valores inteiros de carga topológica serão determinados. A última relação é que a energia do átomo de hidrogênio, ou seja, a massa do próton, deve corresponder à energia do nosso modelo para a carga topológica unitária, ou seja, para um nucleão apenas. Utilizando essas relações, a gente vai obter o gama de referência a partir dessa equação, onde essa raiz quadrada é o raio RMS, que é, como eu falei antes, proporcional ao lambda maiúsculo, e para cada par de SK, esta equação, eu posso resolver essa equação integral, já que o lado esquerdo ficou determinado, e encontrar o valor de gama correspondente. De fato, a gente observou numericamente que esse lambda é monotônico com gama, então essa equação tem apenas uma solução. Uma vez determinado esse gama, a gente vai construir todas as outras soluções, ou seja, descobrir toda a sequência de valores de gama, essa sequência discreta de valores de gama, correspondente aos outros valores da carga topológica, 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, e a gente vai fazer isso através dessa equação, porque a carga topológica é diretamente proporcional a esse funcional I, que também é monotônico com gama. E essa constante de proporcionalidade já vai ficar determinada a partir da expressão de cima. Uma vez determinado todas as cargas topológicas, todas as soluções de psi-chapéu correspondentes a essas cargas topológicas e os valores de gama, a gente então vai poder calcular o raio RMS para cada valor da carga topológica. Agora a gente vai calcular a energia de ligação. Contudo, para calculá-la, a gente vai precisar de mais duas relações entre as constantes de acoplamento. Na falta de alguma outra relação robusta da física nuclear, a gente vai usar um FIT para esses parâmetros em azul, σ2 e σg. Agora a gente vai comparar os resultados teóricos do procedimento anterior em relação aos dados experimentais para K igual a 8 e alguns valores de S. A gente vai escolher todos os núcleos estáveis, incluindo os isótopos, e do número bariônico A209 até 240 a gente vai escolher os núcleos que têm uma meia-vida maior que 10 na 3 anos. Neste gráfico, a gente plota o raio RMS, que teoricamente foi obtido sem nenhum FIT, onde os valores teóricos são essas curvas coloridas e os valores experimentais são a curva preta. Observa-se que todas as curvas intersectam o ferro, porque ele é o núcleo de referência, e que para S igual a 3, os dados teóricos estão em grande acordância com os dados experimentais, desde que o núcleo não seja muito leve, digamos, com uma massa do carbono 12 ou superior. Em adição, observa-se que o raio RMS teórico vai com a carga topológica na 1/3 para núcleos pesados, assim como se espera de uma aplicação para a física nuclear. A energia de ligação, obtida com um FIT, para S igual a 3, está plotada nesta figura, onde os dados pretos são os dados experimentais novamente, e a curva em azul é o valor teórico. Observa-se que a energia de ligação teórica cresce rapidamente para núcleos leves, satura e depois decresce suavemente, assim como esperado dos dados experimentais. E a densidade de carga bariônica está plotada nessa figura, onde para núcleos pesados se obtém aproximadamente o comportamento esperado, onde a densidade bariônica é aproximadamente constante. Observe, por exemplo, o Q240, antes de decair exponencialmente. Apesar de eu ter apresentado os resultados para K igual a 8, para S igual a 3 e K maior ou igual a 6, o raio RMS e a energia de ligação por nucleão previstas são muito acuradas em relação aos dados experimentais. Então, o modelo de esquema falso vácuo reproduz algumas propriedades da física nuclear para uma vasta quantidade de potenciais V. Agora estamos tentando aprimorar o modelo para que ele preveja uma densidade de carga bariônica que seja constante para um maior número de nucleões antes dela decair exponencialmente. E outra linha é modificar o modelo para que ele reproduza melhor a energia de ligação e o raio RMS para núcleos leves. Obrigado pela atenção.